Capítulo 17. Só você pode saber como se sente. Quando você espera alguma coisa, ela está a caminho. Quando você acredita em algo, ele está a caminho. Quando você teme algo, ele está a caminho. Seu estado de espírito está sempre revelando o que está a caminho. Não pense que só porque acumulou pensamentos, crenças, atitudes e estados de espíritos negativos durante a vida, você não pode mudá-los. Você controla a criação da sua própria experiência. Se prestar atenção ao seu sistema de orientação emocional, você poderá modificar o seu ponto de atração. Não existe situação tão grave que você não possa reverter escolhendo pensamentos diferentes. Mas a escolha de pensamentos diferentes requer concentração e prática. Se você continuar a se concentrar como antes, a pensar como antes, a acreditar como antes, nada irá mudar na sua vida. A vida está sempre em movimento, por isso você não pode ficar empacado. De vez em quando, nossos amigos no estado físico dizem: fiquei empacado, já estou aqui há tempo demais e não consigo sair. Nós sempre explicamos que não é possível ficar parado ou empacado, porque a energia e, portanto, a vida está sempre em movimento. As coisas estão sempre mudando. Mas mesmo assim você pode achar que está empacado, porque continua a ter os mesmos pensamentos. As coisas estão de fato mudando, mas mudando para o mesmo, repetidamente. Se você quiser mudar para coisas diferentes, deve ter pensamentos diferentes. E isso requer simplesmente que você encontre formas novas de abordar assuntos antigos. As outras pessoas não podem entender seus desejos ou sentimentos. Geralmente, as pessoas estão ansiosas para guiar você. Há um número infinito de pessoas com um número infinito de opiniões, regras, requisitos, sugestões sobre como você deve levar a vida. Mas nenhuma delas é capaz de considerar a única coisa realmente importante na realização dos seus desejos. Os outros não podem entender o conteúdo vibrátil de seus desejos, nem podem entender o conteúdo vibrátil do lugar onde você está. Por isso, eles não estão preparados de forma alguma para guiá-lo. Mesmo que tenham a melhor das intenções e desejam seu bem-estar do fundo do coração, eles não sabem. E mesmo que muitos deles tentem ser generosos, nunca conseguirão separar o que desejam para você do que desejam para eles mesmos. Ninguém sabe o que é adequado para você. Imagine que você deseja participar de um dos seminários de Abraham Hicks sobre a arte da permissão. Você sabe quando e onde ele acontecerá e programou-se para estar presente. Assim, com relativa calma, toma as decisões que considera mais adequadas. Você examina a lista de aproximadamente 50 seminários que serão oferecidos durante o ano seguinte e escolhe o dia e o local de sua conveniência. Percebe que um dos seminários será realizado na cidade onde você mora, mas como já tem outro compromisso nessa data, você procura uma alternativa. Encontra então uma data que coincide com seu tempo livre, procura um seminário na programação e descobre um que se realizará em uma cidade que você sempre quis visitar. Assim você liga para a Abraham Hicks Publication e compra seu ingresso para o seminário. Como você não mora na cidade onde ocorrerá o seminário, sabe que precisará reservar hotel e transporte. Levando em consideração seus desejos e necessidades, você faz diversos planos. Decide viajar de avião para economizar tempo e escolhe um hotel e algumas quadras do local do seminário, porque você é membro do programa de bonificação dessa rede de hotéis e poderá conseguir uma taxa melhor. Além disso, você prefere o tipo de colchão utilizado por essa cadeia de hotéis. Quando chega na cidade do seminário, aluga um carro na sua locadora favorita. A caminho do hotel, você para em um restaurante que parece atraente e que está dentro do seu orçamento. Você cuidou muito bem de si mesmo. Na verdade, você se organizou para passar momentos agradáveis. Mas o que aconteceria se a Abraham Hicks Publication tivesse decidido que, com sua vasta experiência em seminários, estava mais capacitada a fazer planos para você? Ela supõe, baseado no seu endereço, que você preferiria participar do seminário que se realizará na sua própria cidade e, por isso, inscreve nele. Ao saber que você já tem um compromisso nesse dia, ela adapta a decisão e lhe envia um ingresso para o seminário na cidade de sua preferência. De forma semelhante, ao escolher a companhia aérea, a locadora em que você irá alugar o carro, o hotel em que você dormirá e o restaurante em que comerá, dificilmente as opções escolhidas por ela lhe agradarão. Você tem muito mais capacidade de tomar essas decisões sozinho.
Quando você se lembra que todos os que pedem são atendidos, percebe como é maravilhoso e adequado você mesmo fazer as suas escolhas, pois o universo funciona de maneira muito mais eficiente sem um intermediário decidindo por você. Só você sabe o que é melhor para você mesmo, ninguém mais. Repito, é você quem sabe o que é melhor para você. Capítulo 18. Tentar impedir a liberdade de alguém pode custar a sua liberdade. Quando você sabe que quer uma coisa e percebe que não a tem, imagina logo que algo alheio à sua vontade está mantendo aquilo afastado de você. Não é verdade. Só o que impede você de conseguir algo que deseja é o fato de seu hábito de pensamento ser diferente do seu desejo. Quando tomar consciência do poder de seus pensamentos e da capacidade de permitir as coisas que deseja, você assumirá o controle que cria sua experiência. Mas se você se concentrar sobretudo nos resultados de seus pensamentos, em vez de sentir os caminhos de seus pensamentos, será fácil perder o rumo. Coisas indesejadas não podem entrar na sua vida sem serem convidadas. Você nunca se livrará do medo de experiências indesejadas tentando controlar o comportamento ou os desejos das outras pessoas. Você só conquistará a liberdade quando ajustar seu ponto de atração vibrátil. Se não conhecer a lei da atração e não tomar consciência do que está fazendo com seu ponto de atração vibrátil, você passará a tentar controlar as circunstâncias externas. Mas você não pode controlar as diversas circunstâncias que o rodeiam. Só depois de aprender o que é a lei da atração e tomar consciência das emoções provocadas por seus pensamentos, é que você deixará de sentir medo das coisas indesejadas que possam entrar na sua vida. Você entenderá que nada pode entrar na sua experiência sem o seu convite. Como você vive neste universo baseado em atração, se não entrar em harmonia vibrátil com o indesejado, ele não pode vir até você. Mais uma vez, suas emoções lhe dizem tudo o que você precisa saber sobre a sua conexão com a energia essencial. Elas lhe revelam a quantidade de energia essencial que você está atraindo em resposta ao seu desejo focalizado e lhe dizem se, neste momento de pensamento e emoção, você está em alinhamento vibrátil com o seu desejo. Foi a velocidade em que você estava ou foi a árvore? Se você estivesse dirigindo a 160 km por hora e batesse uma árvore, sofreria um grave acidente. Entretanto, se você batesse na mesma árvore com o veículo a apenas 8 km por hora, o resultado seria totalmente diferente. A velocidade do carro é como o poder do seu desejo. Em outras palavras, quanto mais você deseja algo, ou quanto mais tempo leva se concentrando no seu desejo, mais rápida a energia se move. A árvore, na nossa analogia, representa a resistência ou os pensamentos contraditórios que podem estar presentes. Não é agradável bater em árvores, assim como não é agradável manter desejos poderosos no meio de uma grande resistência. Alguns tentam corrigir a instabilidade diminuindo a velocidade do veículo, ou seja, eles negam o próprio desejo ou tentam liberá-lo a qualquer custo. No entanto, a melhor solução seria reduzir o nível de resistência. O universo inteiro existe para inspirar seu próximo desejo. Por isso, se você tenta evitar seu desejo, está contrariando as forças universais. Mesmo se for capaz de suprimir um desejo de vez em quando, mais desejos estarão continuamente se desenvolvendo no seu interior, pois você veio ao mundo neste corpo e neste ambiente maravilhosos com a clara intenção de concentrar a energia que cria mundos. Sendo assim, nada no universo inteiro é mais natural que o seu desejo contínuo. Por trás de cada desejo está o desejo de sentir-se bem. Só existe uma razão para que um desejo seja mantido: quando a pessoa acredita que se sentirá melhor ao realizá-lo. Seja um objeto material, um estado físico, um relacionamento, uma situação ou uma circunstância. No fundo de cada desejo está o desejo de sentir-se bem. Por isso, o padrão de sucesso na vida não são as coisas ou o dinheiro. O padrão de sucesso é, com certeza, o grau de alegria que você sente.
A base da vida é a liberdade e o resultado da vida é a expansão, mas a finalidade da sua vida é a alegria. É por isso que o mais importante não é a manifestação concreta do desejo, mas é o que você sente no momento. Você quis entrar neste universo para definir o que desejava, para conectar-se com a energia que cria mundos e para fazê-la fluir na direção dos objetos do seu desejo. Não porque esses objetos sejam importantes, mas porque o ato de fluir a energia é essencial para a vida. Na sua admiração, você não oferece nenhuma resistência. Lembre-se de novo, você é uma extensão de energia essencial. E quando permite a conexão total com a sua fonte, você se sente bem. Da mesma forma, quando rejeita a conexão, não se sente tão bem. Você é energia pura e positiva, você é amor. Você espera coisas boas, você se respeita e se ama. Você respeita e ama as outras pessoas. Você é um admirador nato. Admiração e amor próprio são os valores mais importantes que você pode cultivar. De tudo o que já testemunhamos em qualquer ponto do universo, admirar as pessoas e a si mesmo é o correspondente vibrátil mais próximo da energia essencial. Ao admirar, você não oferece nenhuma resistência a quem você realmente é, e por isso experimenta sentimentos de amor e alegria. Você se sente muito bem. Mas se você criticar alguém ou achar defeitos em si mesmo, o sentimento resultante não será bom, porque a vibração do pensamento de crítica é muito diferente da vibração de sua fonte. Em outras palavras, por escolher um pensamento que não combina com quem você realmente é, as emoções que irão surgir denunciam a falta de harmonia da sua escolha. Sua avó, que o adora e admira, lhe diz como você é maravilhoso. Essas palavras lhe soam muito bem porque fazem você se conectar com quem realmente é. Mas se um professor ou um conhecido o critica por alguma atitude, você se sente mal, porque está sendo influenciado por um pensamento não sintonizado com quem você realmente é. Suas emoções lhe dirão em todos os momentos se você está permitindo ou não a sua conexão com quem você é. Quando você permite a conexão, progride. Quando você não a permite, deixa de progredir. Você deve ser egoísta o suficiente para alinhar-se com o seu bem-estar. De vez em quando, alguém nos acusa de ensinar o egoísmo. Nós concordamos. De fato, nós ensinamos egoísmo, pois se você não for egoísta o suficiente para alinhar-se intencionalmente com a energia da sua fonte, não será capaz de dar-se ou de dar algo aos outros. Alguns se preocupam. Se eu conseguir aquilo que desejo egoisticamente, não estarei tirando injustamente de outras pessoas? Mas essa preocupação se baseia numa concepção errada, a de que existe um limite de abundância disponível. As pessoas acham que se comerem demais da torta, os outros ficarão sem nada. Mas, na realidade, a torta se expande na razão direta das solicitações vibráteis de todos vocês. Você não diria: eu me sinto culpado por desfrutar de boa saúde. Por isso, decidi ficar doente nas próximas 2 semanas para permitir que um doente possa usar a minha parcela de saúde. Você entende que não é por estar saudável que os outros não podem estar também? Alguns temem que uma pessoa egoísta prejudique intencionalmente outra, mas quem está conectado com a energia essencial não é capaz de desejar o mal de outra pessoa, porque essas vibrações não são compatíveis. Quero que entenda que o supremo ato de egoísmo é conectar-se com o eu. Quando faz isso, você é energia pura e positiva concentrada no seu corpo físico. Se todos no planeta estivessem conectados à energia essencial, não haveria agressão, pois não existiria inveja, insegurança ou competição. Se todos entendessem o poder do próprio ser, não tentariam controlar os outros. Qualquer sentimento de insegurança e ódio nasce da sua desconexão com quem você é. Sua conexão egoísta com o bem-estar só traz bem-estar. Sobretudo, queremos que compreenda que você não depende da avaliação ou do julgamento dos outros para poder viver uma experiência maravilhosa. Quando lembrar quem você é e abrir-se deliberadamente para pensamentos que o mantenham em alinhamento vibrátil com o seu ser fundamental, seu mundo também estará em alinhamento e o bem-estar estará presente em todas as áreas da sua experiência de vida. Se você não estiver esperando, não estará permitindo.
Mais uma vez, cada emoção indica quanta energia você está atraindo por causa do seu desejo. As crenças e os pensamentos predominantes que você mantém com relação a esse desejo é que permitem que a energia flua em maior ou menor quantidade. Se estiver sentindo uma emoção forte, seja ela positiva ou negativa, isso significa que o seu desejo está intensamente concentrado e que você está atraindo bastante energia essencial para o seu desejo. Quando suas emoções fortes são negativas, como depressão, medo ou raiva, você está oferecendo resistência ao seu desejo. Quando suas emoções fortes são positivas, como paixão, entusiasmo, expectativa ou amor, você não está oferecendo nenhuma resistência ao seu desejo, e por isso a energia essencial que você atraiu não está sendo desafiada vibratilmente. Você está permitindo o desdobramento do seu desejo. Parece óbvio que a situação criadora perfeita consiste em querer muito algo que você verdadeiramente acredita ser possível. Quando essa combinação de desejo e crença está presente em você, as coisas se desenrolam de maneira fácil e rápida na sua experiência. Mas quando você quer algo que não acredita ser possível, quando mantém o desejo de algo que não espera, ele não se manifesta facilmente, pois você está resistindo. Por que você iria querer estar lá? De vez em quando uma pessoa diz: não estou feliz aqui onde me encontro. Preferia estar lá, lá onde meu corpo não está doente, lá onde não estou acima do peso, ou lá onde possuo mais dinheiro, ou lá onde tenho um relacionamento melhor. E nós perguntamos: por que você iria querer estar lá? A resposta mais frequente é: porque não sou feliz aqui, onde me encontro. Então explicamos que é importante entender o que é que se chama de lá e tentar descobrir os sentimentos ligados ao lá, pois enquanto esse lá tiver uma vibração confusa, será impossível chegar lá. Se você está acostumado a pensar e a conversar sobre o lugar onde se encontra ou aqui, não é fácil alternar subitamente suas vibrações e começar a pensar e a sentir algo muito diferente. No caso, o lá. Na realidade, a lei da atração diz que você não tem acesso a pensamentos e sentimentos muito distantes do lugar em que esteve vibrando recentemente. Só com algum esforço você poderá encontrar outros pensamentos. Se estiver determinado a sentir-se melhor, será capaz de encontrar pensamentos com vibrações melhores, mas essa mudança vibrátil é normalmente um processo gradual. Na realidade, a tentativa contínua de tentar transpor rapidamente intervalos vibráteis é a causa principal dos sentimentos de desânimo, e esses sentimentos acabam fazendo as pessoas concluírem que realmente não têm controle sobre suas próprias experiências de vida. Capítulo 19. Você está a apenas 17 segundos dos 68 segundos da realização. Bastam apenas alguns segundos concentrando sua atenção em um assunto para você ativar a vibração desse assunto dentro de você. A lei da atração começa imediatamente a responder a essa ativação. Quanto mais tempo você mantiver sua atenção concentrada em algo, mais fácil será continuar a se concentrar, pois através da lei da atração você passa a atrair outros pensamentos ou vibrações que têm a mesma essência do pensamento inicial. Se você se concentrar durante 17 segundos em algo, uma vibração correspondente é ativada. À medida que esse foco se torna mais forte e a vibração mais clara, a lei da atração trará para você mais pensamentos que combinam com o primeiro. Neste ponto, a vibração não terá muito poder de atração, mas se você mantiver seu foco durante mais algum tempo, o poder da vibração se ampliará. Se conseguir ficar concentrado em qualquer pensamento durante 68 segundos, a vibração será forte o suficiente para que a sua manifestação tenha início. Se você retornar repetidamente a um pensamento, mantendo-o por pelo menos 68 segundos, esse pensamento se tornará um pensamento dominante em um curto espaço de tempo, horas em alguns casos, dias em outros. Depois de conseguir que um pensamento se torne dominante, você experimentará as manifestações correspondentes até modificá-los. Lembre-se de que os seus pensamentos equivalem ao seu ponto de atração. Você recebe o que pensa, querendo ou não. Os seus pensamentos equivalem à vibração e a lei da atração responde a essa vibração.
À medida que a sua vibração se expande e se torna mais poderosa, ela adquire um poder suficiente para que a manifestação ocorra. O que você pensa e, portanto, sente, e o que se manifesta na sua experiência tem sempre uma correspondência vibrátil. Seus pensamentos não controlados não devem ser temidos. Quando a lei da atração é entendida e aceita, o que normalmente não leva muito tempo, já que não há rigorosamente nada em seu ambiente que possa refutá-la, muitas pessoas se sentem desconfortáveis com seus próprios pensamentos. Ao examinarem o que estão pensando, ficam preocupadas com o potencial do que podem estar atraindo através dos pensamentos que escapam ao seu controle. Mas não há qualquer motivo para se preocuparem com esses pensamentos, pois, embora a lei da atração seja poderosa, a base da sua experiência é o bem-estar. E mesmo que os seus pensamentos sejam irrefreáveis e se expandam quando você concentra sua atenção neles, você tem muito tempo assim que toma consciência de qualquer sentimento negativo, para começar a escolher outros pensamentos menos resistentes e com isso atingir um resultado mais desejado. Lembre-se, você pode permitir ou resistir ao fluxo do bem-estar em diversos graus, mas ele sempre flui. Por isso, mesmo um pequeno esforço para escolher um pensamento positivo produzirá resultados muito claros. Ao dar esse passo e encontrar o pensamento positivo, você terá concedido a si mesmo a liberdade consciente de ir de onde está até onde deseja estar, em qualquer assunto. Quando escolher deliberadamente um pensamento e tomar consciência da melhora no seu sentimento, você saberá que utilizou com sucesso seu sistema de orientação. Estará então no caminho da liberdade que deseja e merece, pois não há nada que você não possa ser, fazer ou ter. Capítulo 20. Os diferentes graus da sua escala de orientação emocional. Mais uma vez, suas emoções são indicadores da sua frequência emocional. Quando lembrar que as suas emoções indicam o seu grau de alinhamento com a energia essencial, e quanto melhor você se sentir, mais estará permitindo o seu alinhamento com aquilo que deseja. Será mais fácil entender como responder às suas emoções. O alinhamento absoluto com a sua energia essencial significa que você sabe que é amor, que é livre, poderoso, bom, tem valor, possui uma meta e que tudo está bem. Sempre que seus pensamentos fizerem você conhecer sua verdadeira natureza, você estará em alinhamento com quem realmente é. Em outras palavras, imagine uma escala com graus que indicam a posição da sua conexão com a sua energia essencial, desde a permissão até a resistência ao alinhamento. Sua escala de orientação emocional seria assim: 1. Alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor, admiração. 2. Paixão. 3. Entusiasmo, ânsia, felicidade. 4. Crença e expectativa positiva. 5. Otimismo. 6. Esperança. 7. Contentamento. 8. Tédio. 9. Pessimismo. 10. Frustração, irritação e impaciência. 11. Sobrecarga. 12. Desapontamento. 13. Dúvida. 14. Preocupação. 15. Reprovação. 16. Desânimo. 17. Raiva. 18. Vingança. 19. Ódio e ira. 20. Inveja. 21. Insegurança, culpa, desvalorização. E 22. Medo, sofrimento, depressão, desespero, impotência. Como subir conscientemente na sua escala de orientação emocional? Algo aconteceu na sua vida e você se sente muito mal. Nada parece bom. É como se você estivesse sufocando e cada pensamento causa dor. A melhor palavra para descrever essa emoção é depressão. Se você pudesse desenvolver alguma atividade prazerosa, se conseguisse ter pensamentos positivos que o distraíssem, talvez se sentisse bem melhor. Mas vibratilmente você não tem acesso a eles neste momento. Se ainda assim se esforçasse e conseguisse ter um pensamento agradável, poderia começar a subir na escala de orientação emocional e ficaria um pouco aliviado. É assim que deve ser usada a sua escala de orientação emocional. Pare e tome consciência de que o pensamento escolhido realmente fez com que você se sentisse melhor e saísse um pouco daquela depressão sufocante. Ao reconhecer que aprimorou sua vibração, o sentimento de impotência é amenizado e você começa aos poucos a subir na escala de orientação emocional, caminhando em direção à conexão total com quem você realmente é.
Porque a mínima melhora é tão importante. Quando você sabe conscientemente onde se encontra e onde gostaria de estar, e tem meios de entender se está ou não caminhando para a direção desejada, então nada poderá impedi-lo de chegar lá. A sensação de estar perdido e de não ter controle deve-se basicamente ao fato de você não perceber para onde está direcionado. Por isso é tão importante ter plena consciência das suas emoções e do que elas indicam. Ao identificá-las, você pode deliberadamente empreender um esforço para ir se aproximando de onde realmente deseja estar. Existem muitas palavras para descrever emoções, mas basicamente só existem duas emoções: sentir-se bem e sentir-se mal. E cada degrau galgado na escala emocional indica níveis de abertura e permissão para receber energia essencial pura, positiva e poderosa. O estado máximo de conexão, representado pelos sentimentos de alegria, amor, admiração, liberdade ou conhecimento, faz você se sentir capaz, enquanto que o estado máximo de desconexão, representados pelos sentimentos de desespero, sofrimento, medo ou depressão, confirma o seu sentimento de impotência. Não despreze as pequenas melhoras, nem mesmo as mínimas. Qualquer progresso emocional significa uma retomada de controle. Sua sensação de impotência diminuirá e você se sentirá capaz de ir empreendendo sua subida na escala emocional. Por isso, valorize suas pequenas melhoras. O valor da raiva positiva. Imagina que você já tenha descoberto, mesmo inconscientemente, que no meio de uma vibração muito resistente, como depressão ou medo, um pensamento que causa raiva alivia a dor. Mas tantas pessoas o convenceram de que a raiva é um sentimento negativo e censurável, que talvez você a rejeite e volte ao estado anterior da depressão. No entanto, quando você percebe que o pensamento que lhe deu raiva também trouxe alívio, você conclui conscientemente que pode passar do pensamento de raiva para outro menos resistente, como frustração, e depois ir subindo na escala de orientação emocional, em direção ao seu alinhamento total. Os outros não sabem se você escolheu o pensamento que causa raiva porque ele representa uma melhora. Só você sabe, pelo alívio que sente, se um pensamento é adequado ou não. Enquanto não tomar a decisão de se guiar pela sua forma de sentir, você não poderá fazer qualquer progresso constante rumo a seus desejos. Estou dando o melhor de mim para fazer o melhor. Aqueles que o cercam podem aceitar melhor a sua raiva se entenderem que você não tem intenção de permanecer nesse estado. Se soubessem que a raiva é uma etapa em direção às emoções que irão aumentar a conexão, teriam mais paciência com o seu estado atual. Existem pessoas que, no esforço de sobrevivência, passam da depressão para a raiva, mas quando se sentem desaprovadas, retornam ao sentimento de impotência e depressão. Mesmo que você esteja se sentindo mal nesse momento, o segredo para voltar a sentir-se capaz e no controle da sua vida é decidir agora que vai dar o melhor de si para fazer o melhor possível. Abra-se imediatamente para pensamentos positivos e persista nesse esforço. À medida que fizer isso repetidamente, em pouco tempo você se encontrará em um lugar de emoções positivas. É exatamente assim que funciona. Se eu posso chegar lá emocionalmente, posso chegar a qualquer lugar. Vou encontrar agora mesmo o pensamento positivo de que preciso. Vou tentar obter mais alívio, mais alívio, mais alívio. Volte a examinar a escala de orientação emocional para verificar a tendência ascendente das emoções, do medo, sofrimento, depressão, desespero e impotência, a alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor e admiração, quando se dá a conexão máxima. Se você ficar atento, com o tempo e a prática, você se tornará um perito em entender o que o seu sistema de orientação emocional está lhe dizendo. Depois que decidir abrir-se continuamente para o alívio que uma emoção melhor traz, você se surpreenderá por sentir-se bem a maior parte do tempo e por permitir que as coisas que deseja entrem na sua experiência. É necessário tomar consciência da emoção do momento e do alívio que você experimenta à medida que se abre para pensamentos positivos. Essa será a melhor forma de ir conquistando melhoras que lhe trarão aquilo que deseja. Mas e aqueles que desejam não desejar? Já falamos disso antes, mas vale a pena repetir. Podemos descrever a sensação de desejo como a deliciosa consciência de novas possibilidades.
Mas embora muitas pessoas usem a palavra desejo, elas sentem algo completamente diferente. Desejo para elas representa ansiedade, pois apesar de estarem concentradas em algo que querem experimentar ou ter, também estão conscientes da sua ausência. Por isso, embora usem palavras de desejo, estão oferecendo uma vibração de falta. Quando a vibração das pessoas gira mais em torno da ausência daquilo que desejam, sem perceber, elas se mantêm vibrativamente separadas de seus próprios desejos. Alguns têm nos dito: Abraham, nos ensinaram que o melhor é não ter desejos. Ensinaram-me que o estado de desejo impedirá que eu seja o ser espiritual que devo ser e que meu estado de felicidade depende da minha capacidade de liberar todos os desejos. Respondemos: mas o seu estado de felicidade, ou seja, o seu estado de espiritualidade, não é um desejo? Estamos aqui para ajudá-lo a entender que você é o criador da sua própria experiência e que os seus desejos nascerão naturalmente da sua experiência nesse universo, nesse corpo. Queremos auxiliá-lo a colocar-se em alinhamento perfeito com a fonte para que você possa, então, alcançar a criação de seus desejos. Alimente os grandes sonhos. Não se impressione com a dimensão de seus desejos. Use a imaginação para criar qualquer sonho e alimente seus grandes sonhos com tanta frequência que eles acabarão se tornando familiares, e sua manifestação será a etapa lógica seguinte. Por exemplo, uma mãe e sua filha adulta estavam pretendendo comprar uma casa grande em uma área agradável para nela instalarem uma pensão. A filha disse à mãe: se pudéssemos comprar essa casa, eu ficaria feliz pelo resto da vida. E se isso acontecesse, compensaria todas as coisas que eu quis e que não aconteceram. Explicamos que a vibração do desejo da filha ainda não estava no lugar certo para permitir que essa experiência se concretizasse. Quando você tem a sensação de que seu desejo é tão grande que parece inalcançável, ele não está próximo da manifestação. Mas quando tem a impressão de que o seu desejo é a próxima etapa lógica, então ele fica à beira da manifestação. Ao conseguir controlar, você sentirá prazer em tudo. Você pode dizer, pelo que está sentindo, se a sua vibração está na posição de permitir que as forças universais realizem o seu desejo agora ou não. Com a prática, você saberá se está perto de uma manifestação ou se ela ainda se encontra nos estágios iniciais. Mas, o mais importante, depois que você controlar a sua forma de sentir, sentirá imenso prazer em tudo. Sentirá prazer ao identificar aquilo que deseja, sentirá prazer ao identificar suas emoções para saber se está em alinhamento vibrátil com o seu desejo. Sentirá prazer à medida que for evoluindo na escala das emoções e substituir a dúvida, o medo e a depressão por sentimentos de bem-estar. Sentirá prazer ao sentir que as coisas estão começando a funcionar e adorará testemunhar as manifestações de seus desejos. Terá uma satisfação imensa ao tomar consciência de que você mudou intencionalmente seus desejos para ficarem tão reais quanto se você tivesse criado uma estátua de argila com as próprias mãos. O universo inteiro existe para produzir desejos novos e estimulantes dentro de você. Quando acompanhar o fluxo de seus desejos e se alinhar com suas vibrações, você se sentirá plenamente vivo. Parte 2, apresentando 22 processos que comprovadamente irão aprimorar seu ponto de atração. Nesse ponto do livro, você se lembra de muitas coisas que sempre soube. Agora sabe que é uma extensão da energia essencial e que veio ao mundo nesse corpo físico com o propósito de alegremente desdobrar seu pensamento em manifestações concretas. Agora lembra que tem dentro de si um sistema de orientação que o ajuda a saber o tempo todo se está permitindo a conexão com a sua fonte. Lembra que quanto melhor se sentir, mais estará alinhado com quem você realmente é, e quanto pior se sentir, mais rejeitará essa importante conexão. Lembra que não há nada que não possa ser, fazer ou ter. Lembra também que o seu desejo dominante é se sentir bem, e se tentar fazer o melhor possível, deverá alcançar seu estado natural de alegria. Lembra que é livre e que tudo que chega até você vem em resposta aos seus pensamentos. Lembra que a lei da atração é sempre justa, pois qualquer coisa que lhe aconteça vem em resposta às vibrações que você oferece com seus pensamentos. E principalmente lembra que o bem-estar é a base de seu mundo. Você pode permiti-lo ou resistir a ele,
mas há sempre uma corrente de saúde, abundância, amor e de todas as coisas boas que você deseja fluindo. E você agora lembra que não há uma fonte do mal ou fonte da doença ou da falta. Você pode permitir o bem-estar ou resistir a ele, mas tudo o que lhe acontece depende de você. Há alguma coisa que eu queira melhorar? Todos vocês têm sempre algo na vida que querem melhorar, algo que lhes falta, que gostariam de incluir, ou alguma coisa que não querem, da qual desejariam se libertar. Os processos que lhe ensinamos logo a seguir vão lhes ajudar a conseguir o que desejam. Os pensamentos de resistência, que se tornaram hábitos, são as únicas coisas que sempre o impedem de permitir aquilo que deseja. É claro que você não desenvolveu esses padrões de pensamentos de forma intencional, mas eles foram se formando pouco a pouco ao longo da sua jornada física. Uma coisa é bem clara: se não fizer alguma coisa capaz de oferecer uma vibração diferente, nada poderá mudar. Os processos foram elaborados para, aos poucos, ajudá-la a livrar-se de quaisquer padrões de resistência. Da mesma forma como você não desenvolveu esses padrões de uma só vez, não se libertará deles de uma vez só, mas se libertará deles. Processo a processo, jogo por jogo, usamos a palavra jogo e processo. Dia a dia, você irá permitindo aos poucos, mas de maneira decisiva, que seu bem-estar natural flua até você. As pessoas vão se surpreender com as mudanças que começarão a acontecer com você e com a alegria que você estará irradiando. E você vai explicar com confiança e certeza: encontrei uma maneira de permitir que o bem-estar flua. Aprendi a praticar a arte de permitir. Uma sugestão para utilizar os processos. É com imenso entusiasmo e grande expectativa que oferecemos os processos. Aconselhamos que leia cada um deles sem realizar logo a ação sugerida. Assinale os que lhe despertarem entusiasmo. Então, quando tiver tempo para aplicá-los, comece com os que mais lhe agradou. Deixe-nos tirar as árvores do seu caminho. Lembra-se do exemplo do carro a 160 km por hora batendo em uma árvore? Na nossa analogia, a velocidade do carro equivale à energia criativa que você está atraindo por causa do seu desejo, e a árvore equivale aos seus pensamentos contraditórios ou à resistência. É comum as pessoas concluírem que a única opção é reduzir a velocidade, mas somos professores que estimulam a tirar as árvores do caminho. Os processos aqui apresentados visam ajudar você a tirar a resistência do caminho, pois não há nada melhor do que se movimentar na vida na velocidade a que você está acostumado, mas sem obstáculos. Deixe suas emoções o guiarem. As emoções são a chave para saber quais os melhores processos para cada pessoa em determinado momento. De modo geral, os primeiros processos serão mais adequados se você estiver se sentindo bem. Caso esteja se sentindo mal, utilize os últimos. O mais importante é saber, antes de aplicar qualquer processo, como você está se sentindo no momento e como gostaria de se sentir. No início de cada processo, mencionamos o nível emocional. Qualquer processo incluído no nível emocional em que você acredita estar no momento é melhor para começar. Vamos começar melhorando a maneira como nos sentimos. Alguns dos processos são orientados em direção às experiências de vida específicas, como aumentar seu bem-estar físico ou financeiro, mas a maioria pode ser aplicada com sucesso a qualquer situação. Garantimos que a sua vida vai melhorar com a prática desses processos, pois eles o libertarão da resistência, aprimorando seu ponto de atração. Ao fazer isso, a lei da atração vai trazer até você fatos, circunstâncias, relações, experiências, sensações e provas poderosas de que você mudou a vibração. Esta é a lei. Alguns vão se tornar seus processos preferidos e você vai querer aplicá-los diariamente. Talvez nunca use todos. Certos processos poderão ser usados no início e depois abandonados. Você voltará a alguns em circunstâncias especiais. Sabemos que os processos podem mudar sua experiência de vida de maneira positiva. Usando-os, você retornará à sua alegria natural e, é claro, irá conseguindo aos poucos tudo o que sempre desejou. Concentrando a energia para mudar a vibração oferecida. Quando você observar alguma coisa em seu agora ou lembra uma experiência passada, está concentrando energia. Quando imagina algo que lhe possa acontecer no futuro, também está concentrando energia. Ao concentrar energia, seu ponto de atração ou foco faz você oferecer uma vibração, que é o seu ponto de atração.
Quando você lembra, pensa ou imagina alguma coisa, ativa-se uma vibração em você. Se voltar ao pensamento, ativa novamente a vibração. Quanto mais retornar ao pensamento, mais facilmente ativará a vibração, até que finalmente ela se tornará um padrão vibrátil dominante em você. As coisas que combinam com ela começam a surgir na sua experiência concreta. Mais uma vez, não se esqueça, para entender qual é a sua oferta vibrátil, examine suas emoções. São elas que mostram constantemente como estão sua oferta vibrátil e seu ponto de atração. Você deve estar consciente de que é um criador intencional. Será maravilhoso quando você começar a fazer a correlação entre o que está pensando e sentindo e o que está se manifestando. Quando tomar consciência disso, estará apto a modificar intencionalmente seus pensamentos, a fim de atrair algo muito mais agradável. Percebendo os sentimentos despertados a cada pensamento, é possível modificar aquele que o faz sentir-se mal para outro que o faça sentir-se bem, e assim melhorar seu ponto de atração antes que algo indesejado aconteça. É muito mais fácil, antes que uma manifestação física indesejada apareça, mudar intencionalmente a direção do seu pensamento para algo que o faça sentir-se bem. Você vai ter a satisfação de escolher intencionalmente um sentimento que o faça sentir-se bem e observar com prazer a manifestação positiva que virá em seguida. Há sempre outra circunstância incontrolável quando se tenta controlar os outros. A maioria das pessoas oferece grande parte de suas vibrações de pensamentos em resposta a alguma coisa que observa. Caso seja algo maravilhoso, sentem-se maravilhosas. Se for algo desagradável, péssimas. Em ambos os casos, porém, não acreditam ter controle sobre os sentimentos, porque percebem que não podem controlar as circunstâncias observadas. Muitas pessoas passam a maior parte da vida tentando controlar as circunstâncias porque acreditam que assim vão se sentir melhor. Mas é impossível controlar totalmente as ações dos outros ou as circunstâncias, por mais que se tente. Há sempre algo incontrolável. Criação intencional consiste em escolher pensamentos positivos. Muitos dizem: quando essa situação mudar, vou me sentir melhor. Quando eu tiver mais dinheiro, quando me mudar para uma casa melhor, arrumar um emprego melhor, um parceiro melhor, vou me sentir melhor. É claro que a pessoa se sente melhor com algo prazeroso, mas a criação intencional não consiste em sentir-se melhor por causa de uma situação externa. Consiste em escolher um pensamento que cause uma sensação boa, provocando assim a mudança da situação externa. Quando você está apto a controlar seu ponto de atração, escolhendo intencionalmente pensamentos positivos, as situações à sua volta tendem a mudar. É o que diz a lei da atração. A criação intencional muda no seu valor de referência emocional. Se você está vivendo uma fase difícil, talvez não sinta qualquer alívio com os primeiros 5 ou 6 processos, e vale a pena começar pelos últimos. Não fique querendo sentir-se bem logo. O importante é tomar consciência de estar experimentando um certo alívio, mesmo pequeno, e entender que ele veio em resposta a um esforço intencional. Quando for capaz de encontrar alívio, terá reconquistado a capacidade de controlar sua própria experiência e estará pronto para começar a alcançar seus desejos. Lembre que o objetivo de cada processo é fazê-lo baixar a resistência, encontrar alívio e melhorar seu valor de referência emocional. Se após alguns minutos no processo você não se sentir bem ou melhor do que estava, interrompa-o e escolha um mais à frente. Agora anime-se, divirta-se. Usamos as palavras processo, técnica ou jogo com o mesmo sentido porque, mesmo se tratando de processos poderosos que o ajudarão a conseguir qualquer coisa, você terá com eles uma relação lúdica. Encare-os como se fossem ferramentas para consertar alguma coisa quebrada. A chave para ser bem-sucedido depende da capacidade de se libertar da resistência. Quanto mais alegre você for, menos resistência terá. Você começará a observar uma mudança imediata, por mínima que seja, desde o primeiro dia da aplicação dos jogos. Com mais prática, melhorará seu ponto de atração em todos os aspectos da sua vida. Usando os processos que oferecemos neste livro, você vai deixar de ser uma pessoa que cria sua realidade inconscientemente ou por inércia para transformar-se em alguém que cria intencionalmente a própria realidade. E é com grande amor e entusiasmo que oferecemos esses processos capazes de mudar a sua vida. Há muito amor aqui para você. Processo número 1. Escalada da contemplação.
Use esse processo quando quiser melhorar seu estado de espírito, quando quiser melhorar seu relacionamento com alguém ou com alguma coisa, quando quiser manter ou melhorar seu sentimento positivo atual, quando estiver dirigindo, caminhando, parado numa fila ou quiser fazer alguma coisa produtiva em termos de criação. Quando houver alguma coisa na sua linha de visão que possa levá-lo a ter emoções negativas e você quiser manter o controle da sua vibração. Quando seus pensamentos ou as palavras de alguém forem numa direção potencialmente negativa e você quiser controlar a direção do assunto. Quando se der conta de estar experimentando emoções negativas e quiser mudar a maneira de sentir. Escala de valor de referencial emocional atual. O processo da escalada da contemplação lhe trará mais benefícios quando seu valor de referência emocional estiver entre os seguintes sentimentos. 1. Alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor, apreciação. E 5. Otimismo. Se você não tiver certeza de qual é o seu valor de referência emocional atual, volte ao capítulo 20 e examine as 22 categorias da escala de orientação emocional. Eu também deixei na descrição aqui desse vídeo. Digamos que você está sentindo expectativa positiva, que se encontra no nível 4 da escala de referência emocional. Esse processo seria dos mais valiosos para você nesse momento. Esse jogo pode ser usado em qualquer lugar ou a qualquer hora, porque é de fácil execução. Basta dirigir pensamentos agradáveis para a sua mente. Se escrever esses pensamentos, será melhor ainda, mas não é necessário. Comece olhando à sua volta e concentre-se em alguma coisa que lhe agrade. Tente manter a atenção nesse objeto que lhe dá prazer. Concentrando-se nele por mais tempo, seu pensamento positivo vai aumentar. Tome então consciência de que seu sentimento melhorou e usufrua essa melhora. Olhe em volta e escolha outro objeto que lhe agrade para concentrar sua atenção positiva. Escolha deliberadamente objetos que o façam sentir-se bem. Quanto mais se concentrar neles, mais fácil será manter as frequências vibráteis positivas. Quanto mais tempo mantiver essas frequências, mais a lei da atração vai levar até você pensamentos, experiências, pessoas e coisas que combinem com a vibração praticada. Mantenha ao longo do dia a intenção de concentrar-se em coisas que lhe dão prazer. Assim, você estará praticando uma vibração de menor resistência e tornando mais forte sua conexão com a sua própria energia essencial. Esse processo também vai ajudá-lo a receber orientação ainda mais clara do seu eu interior. Quanto mais desenvolver a prática de apreciar algo agradável, menos resistência oferecerá em suas frequências vibráteis. Oferecendo menos resistência, melhor será a sua vida. A sensação de prazer aumentará de tal forma que, cada vez que voltar a um padrão negativo de pensamento que lhe cause resistência na sua vibração, você logo vai sentir e procurará mudá-lo. Aos poucos, será invadido por uma alegria decorrente do seu alinhamento com quem você realmente é. Nessa vibração maravilhosa, onde a resistência não existe, você estará num estado extremo de permissão em que as coisas que deseja podem fluir facilmente para a sua experiência. Se você for sentindo um crescente bem-estar, continue com o processo pelo tempo que quiser. Mas se não se sentir bem, se o processo o aborrecer de alguma forma, pare e escolha outro. Quando você consegue apreciar o que o cerca, não há resistência na sua vibração. E lembre-se, é apenas a sua resistência que o mantém afastado de qualquer coisa que deseje. Seria bom reservar de 10 a 15 minutos por dia para esse processo. Aos poucos, você irá repeti-lo diversas vezes ao dia, em diversas situações, apenas pelo prazer que ele proporciona. Pare um instante e olhe em volta de si. Há retratos de pessoas que você ama. Contemple cada um deles sorrindo e apreciando. Pense no que essas pessoas representam em sua vida. Lembre-se das experiências felizes com elas. Sinta o conforto da poltrona em que está sentado, da textura da roupa que está usando. Olhe para fora e, se houver uma árvore florida, contemple-a e usufrua cada detalhe. O céu está azul? Há pássaros voando? Quais são as coisas boas e bonitas que estão à sua frente, mas que passam despercebidas? Recorde uma cena especialmente tocante de um filme que você viu. Pense numa história de solidariedade, de doação. Planeje uma viagem ideal. São inúmeras as possibilidades em qualquer lugar onde você esteja, mesmo numa fila de banco, até no engarrafamento de trânsito.
Fique atento para a escolha daquilo que contempla e das coisas em que pensa. Abraham, fale-nos mais sobre a escalada da contemplação. Sempre que você aprecia alguma coisa, elogia algo ou se sente bem com um acontecimento, está dizendo ao universo: um pouco mais disso, por favor. Não é necessário expressar verbalmente. Se você contempla e aprecia na maior parte do tempo, todas as coisas boas fluirão para você. Muitas vezes nos perguntam: amor não é a palavra maior do que apreciação? O amor não descreve melhor a energia não física? Respondemos que o amor e a apreciação são, na verdade, a mesma vibração. Alguns usam a palavra gratidão ou reconhecimento, mas todas essas palavras descrevem o bem-estar. Quando você aprecia algo e aquilo lhe dá prazer, você sente gratidão e reconhecimento. Sua capacidade de apreciar se amplia e vai atraindo novos objetos de apreciação. Dessa forma, acaba experimentando a escalada da contemplação. Você não pode controlar o que os outros sentem. É difícil apreciar pessoas infelizes, intratáveis, desiludidas ou sofridas, que lhe dirigem suas emoções negativas. Não se culpe por isso, pois é impossível sentir-se bem diante de alguma coisa de que você não goste. Procure coisas que o façam sentir-se bem, e assim a lei da atração lhe trará mais coisas do mesmo tipo. Tente não agir em função do que os outros pensam a seu respeito. Ao fazer isso, você perde o controle. Consulte seu sentimento e seu desejo para poder exercer o controle e fazer suas próprias escolhas. Ao se decidir que nada é mais importante do que se sentir bem e resolver que vai conscientemente procurar coisas para apreciar, você estabelece um circuito entre você e os objetos da apreciação. A lei da atração passará a funcionar imediatamente e você começará a procurar mais coisas para apreciar. Lembre-se, a apreciação é a forma mais fácil e rápida de conectar-se com a energia não física. Se você realmente desejar essa conexão, encontrará dezenas de maneiras de deixar fluir sua apreciação. Quando perceber que está perturbado com o julgamento alheio, volte a concentrar-se na apreciação. Deixe que ela flua através de você. Quanto mais perceber o que não quer, seu desejo em relação ao que realmente quer irá se tornando mais claro. Você agora passou a ser o criador ativo. Para a vida não interessa o amanhã, mas o agora. Para a vida importa como você está moldando a energia nesse momento. Olá pessoal, aqui é Kel Freitas. Eu quero aqui pedir desculpas pela voz, porque eu estou rouca e um pouco fanha, mas eu entendo que a mensagem é muito mais importante. Como eu tenho o compromisso de todos os dias estar divulgando uma parte desse livro, eu não quis deixar para depois. Segue assim, dessa forma, fanha e rouca, mas a mensagem é maravilhosa. Um grande abraço para vocês. Processo número 2, caixa de criação mágica. Use esse processo quando seu estado de espírito pedir uma atividade agradável que concentre a energia criativa em suas preferências pessoais, ou quando quiser dar ao gerente universal informações mais específicas sobre detalhes das coisas que lhe agradam. Escala de valor de referência emocional atual. O processo da caixa de criação mágica lhe trará mais benefícios quando seu valor de referência emocional estiver entre 1. Alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor e admiração, e 5. Otimismo. Se não tiver certeza de qual é o seu valor de referência emocional atual, volte ao capítulo 20 e examine as 22 categorias da escala de orientação emocional. Eu também coloquei na descrição aqui do vídeo. Se o que você está sentindo se encontra entre 1, alegria, e 5, otimismo, o processo da caixa de criação mágica será dos mais valiosos. Para iniciá-lo, escolha uma caixa bem bonita. Escreva na tampa: tudo o que está nesta caixa existe. Junte revistas, catálogos, folhetos e prazerosamente escolha o que gostaria de incluir na sua experiência. Recorte imagens de tudo que ilustre seus desejos: móveis, roupas, paisagens, construções, destinos de viagem, carros, imagens de características físicas, fotos de pessoas interagindo. Recorte o que quiser e ponha na sua caixa de criação. Ao fazê-lo, diga: tudo o que está nessa caixa existe. Em qualquer lugar onde esteja, junte figuras e as coloque na caixa quando voltar para casa. Se presenciar ou pensar em alguma coisa que gostaria de experimentar, escreva uma descrição e coloque na caixa.
Quanto mais coisas colocar na caixa, mais o universo fará chegar até você ideias que combinem com elas. Quanto mais ideias colocar na sua caixa, mais estará concentrado o seu desejo. Quanto mais seu desejo estiver concentrado, mais vivo você vai se sentir. Se você não resiste, se acha de fato que pode alcançar essas coisas, a experiência será revigorante. Quanto mais recortes juntar, melhor vai se sentir e vai começar a ver a concretização do seu desejo chegando cada vez mais perto. Portas vão começar a se abrir para possibilitar que muitas dessas coisas facilmente cheguem até você, porque seu pedido estará concentrado. Você pede, a fonte responde. Você deixa entrar. Abraham, fale-nos mais sobre a caixa da criação mágica. A caixa de criação mágica pode ser um jogo apenas mental, mas será muito mais divertido se realmente você colocar em uma caixa coisas que representem seus desejos. Começará a perceber que quando coloca alguma coisa na caixa de criação, não existe resistência e o universo vai levar as coisas até você com mais rapidez. Aquilo que for colocado com alguma resistência levará mais tempo para chegar. Quando visualizar, terá o controle criativo completo. Esse processo pode parecer fantasioso, mas tenha certeza de que é poderoso, porque vai aumentar sua capacidade de visualizar. A maioria das pessoas oferece vibrações em respostas ao que observam, mas nisso não há qualquer controle criativo. O controle criativo só vem quando se oferece um pensamento intencional e quando você visualiza, tem o controle completo. Ao voltar com Jerry de Nova York para casa, Esther jogou a caixa de criação mágica. Arrumando as malas, antes de ir para o aeroporto, colocou mentalmente coisas em sua caixa. Por exemplo, um céu azul, aeromoças agradáveis, passageiros alegres, diversão na viagem. Então pensou, espero que essa reunião que está havendo nas Nações Unidas não engarrafe as estradas. Voltou a pensar, isso é uma coisa estranha, não quero colocá-la na minha caixa. Queremos que você se divirta e se alegre com o processo. Ao iniciá-lo, ficará surpreso com a eficiência da enorme equipe não física que responde a seus pedidos vibráteis. Processo número 3. Exercício criativo. Use esse processo quando quiser se concentrar no que é mais importante para você, quando quiser controlar deliberadamente as áreas fundamentais da sua vida, quando quiser aprimorar seu estado de permissão para que mais coisas maravilhosas possam fluir em sua experiência, quando quiser praticar um ponto positivo de atração até ele se tornar um ponto de atração dominante. Escala de valor de referência emocional atual. O processo do exercício criativo lhe trará mais benefícios quando seu valor de referência emocional estiver entre 1. Alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor e admiração. E 5. Otimismo. Se não tiver certeza de qual é o valor de referência emocional atual, volte ao capítulo 20 e examine as 22 categorias da escala de orientação emocional. Também tem aqui na descrição do vídeo essas 22 categorias. Como a maioria dos demais processos, esse é mais eficaz quando você escreve, mas também funciona quando você joga mentalmente enquanto dirige ou caminha, ou quando está sozinho. Comece pegando 4 folhas de papel e escrevendo no alto de cada uma os seguintes assuntos: meu corpo, minha casa, meus relacionamentos, meu trabalho. Concentre-se no primeiro tópico, meu corpo, e escreva na primeira página. Isto é o que desejo em relação ao meu corpo. Se não lhe ocorrer nada, passe à segunda categoria. Mas, se algumas coisas em relação ao seu corpo lhe vierem à mente, escreva o que deseja. Por exemplo, quero voltar ao meu peso ideal, quero um bom corte de cabelo, quero comprar belas roupas novas, quero me sentir forte e saudável. Agora, concentre-se em cada desejo a respeito do seu corpo e escreva ao lado de cada um as razões pelas quais os deseja. Por exemplo, quero voltar ao meu peso ideal, porque vou me sentir melhor assim, porque terei mais energia, porque será divertido comprar roupas novas. Faça o mesmo em relação aos outros desejos. O processo do exercício criativo vai ajudá-lo a se concentrar nas áreas mais imediatas e importantes da sua experiência. Quando você identifica os 4 assuntos básicos da sua vida, ocorre uma concentração de energia. Quando faz afirmações de desejo específicas, ativa mais ainda a energia em volta desses assuntos. Quando pensa nas razões pelas quais deseja essas coisas, baixa sua resistência em relação ao assunto e acrescenta mais clareza e poder aos seus pensamentos. Explicitar por que quer determinada coisa define a essência do que você quer.
O universo sempre faz chegar até você a essência vibrátil do seu desejo. Pense apenas no porquê e deixe de lado quando tal coisa acontecerá, como ou quem o ajudará a conseguir. Complete da mesma forma os outros 3 assuntos, cada um em sua página. Minha casa, meus relacionamentos, meu trabalho. Inicie com o que você quer em relação a cada um deles. Por exemplo, quero renovar os móveis, quero encontrar um parceiro em que possa confiar, quero ir ao departamento de criação da empresa. Depois, tal como fez em relação ao corpo, escreva nas páginas relativas a cada assunto as várias razões pelas quais as quer. Elas podem ser, entre outras, porque móveis novos vão tornar minha casa mais bonita e agradável, porque acho a confiança um elemento fundamental para a felicidade de um relacionamento, porque acho que no departamento de criação meu talento vai ser mais bem aproveitado. Repita o processo para cada desejo de cada categoria. Esse jogo vai ajudar a sua energia a fluir em direção à energia visada nos 4 principais tópicos da sua experiência pessoal. Aconselhamos jogar uma vez por semana durante um mês mais ou menos, passando depois a uma vez por mês. Não se esforce para escrever tudo o que deseja em relação a cada tópico. Escreva apenas o que lhe vem primeiro à mente, espontaneamente. Esse processo simples e fácil vai melhorar a ativação das coisas que são mais importantes para você. Logo começarão a surgir provas de que essa ativação está se dando. Abraham, fale-nos mais sobre o processo do exercício criativo. Como um imã, você atrai pensamentos, pessoas, fatos, circunstâncias, tudo o que existe. À medida que você vê as coisas como gostaria que fossem e não tal como são, você as atrai desse novo modo. Por isso, a melhora ou a piora são crescentes. No entanto, a tendência das pessoas é olhar para as coisas tal como são. O processo do exercício criativo vai ajudá-lo a escolher que tipo de imã você será. Não dependerá mais do que os outros acreditam, querem ou veem a seu respeito, porque você será o poderoso criador intencional de si mesmo e da sua experiência. Bem-vindo, pequenino, ao planeta Terra. Se estivéssemos falando com você no primeiro dia de vida da sua experiência física, diríamos: bem-vindo ao planeta Terra. Não há nada que você não possa ser, fazer ou ter, porque você é um maravilhoso criador. Vá em frente e atrai a experiência da vida para ajudá-la a escolher o que deseja. Na maior parte do seu tempo será gasto colhendo dados que o ajudarão a decidir o que quer e a se concentrar nisso, pois é através dessa concentração que vai atrair o que deseja. Esse é o processo de criação. Mas não estamos falando com você no primeiro dia da sua experiência física. Já faz tempo que você está aqui e quase todos vocês se veem não apenas com os próprios olhos, mas através dos olhos alheios. Assim, muitos não estão atualmente como gostariam de estar. No processo do exercício criativo, você pode alcançar o estado que escolher para conscientemente alcançar o poder do universo e começar a atrair o objeto do seu desejo, e não aquilo que sente ou pensa ser a sua realidade. Do nosso ponto de vista, há uma grande diferença entre o que existe agora, que você chama de minha realidade, e o que a sua realidade verdadeiramente é. Mesmo que você ocupe um corpo doente, ou que não tenha a forma, o tamanho ou a vitalidade que escolheu, mesmo que seu estilo de vida não lhe agrade, que seu cargo o envergonhe, que se relacione com pessoas que não lhe dão prazer, queremos ajudá-la a entender que, embora isso pareça constituir sua realidade, não precisa ser assim. O que oferecemos aqui é o processo pelo qual você pode rapidamente, todos os dias, atrair intencionalmente para sua experiência saúde, vitalidade, prosperidade e interações positivas com pessoas, tudo o que constitui a sua visão da perfeita experiência de vida. Outro exemplo de um exercício criativo. Incentivamos você a praticar esse processo diariamente por 15 ou 20 minutos. Será bom ter um lugar para se sentar e escrever, embora tudo possa ser feito mentalmente num local tranquilo, onde possa pensar claramente em tudo o que deseja, de forma a ter pensamentos positivos. Mas faça isso de coração leve. Se não estiver feliz, não é uma boa hora para o exercício criativo. Durante o dia, não importa o que esteja fazendo, trabalhando, dedicando-se às tarefas de casa, interagindo com a família e amigos, colete dados das coisas de que gosta. Pode ser o temperamento alegre de alguém, o carro que desejaria ter, o emprego que lhe agrada, a viagem que seu colega vai fazer. Seja o que for, grave mentalmente para mais tarde escrever, preparando a imagem do que seria a experiência ideal. Se iniciar a prática do processo se sentindo bem, você levará assim aspectos específicos da experiência de vida que lhe agrada.
detalhando essas coisas que lhe dão prazer. Sua vida vai começar a refletir as imagens que você criou no exercício criativo. Essa é uma ferramenta poderosa que vai ajudá-lo a construir uma vida perfeita. Processo número 4. Realidade virtual. Use esse processo quando estiver se sentindo bem e quando quiser praticar uma vibração de permissão. Quando estiver lembrando uma experiência agradável e quiser prolongar e intensificar a sensação de prazer. Quando tiver um tempo extra e quiser usufruí-lo de maneira prazerosa. Escala de valor de referência emocional atual. O processo da realidade virtual lhe trará mais benefícios quando seu valor de referência emocional estiver entre 1. Alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor, admiração. E 8. Tédio. Se não tiver certeza qual é o seu valor de referência emocional atual, volte ao capítulo 20 e examine as 22 categorias da escala de orientação emocional, ou aqui na descrição desse vídeo. Lembre-se de que você vive em um universo vibrátil e todas as coisas são administradas pela lei da atração. Você consegue aquilo em que pensa, queira ou não, porque quando concentra sua atenção em alguma coisa e se sintoniza com ela de forma vibrátil, a essência vibrátil dessa coisa irá, de alguma forma, começar a surgir em sua experiência de vida. Pelo processo da realidade virtual, você intencionalmente ativa uma cena na mente e oferece uma vibração que combina com a cena que ativou. Em geral, as pessoas apresentam a maior parte da sua oferta vibrátil em respostas às coisas, pessoas e condições que observaram. Assim, a vida continua a se desdobrar da mesma forma, sem nenhuma melhora significativa no dia a dia, porque a oferta de pensamento permanece a mesma. Mas o processo da realidade virtual muda isso, fazendo sua vibração se movimentar muito além do ponto em que você se encontra atualmente. Como o universo responde à sua vibração e não ao que você está vivendo agora, coisas incríveis e inéditas podem começar a fluir na sua experiência. Vamos lembrar os 3 passos. 1. Pedir. É fácil, você faz isso o tempo todo. 2. Atender o que é pedido. Não é trabalho seu, a energia essencial faz isso. 3. Permitir. Abrir-se para receber o que pediu. É importante perceber que os passos 1 e 3 são diferentes. Você está sempre pedindo, não consegue parar de pedir. Sua tarefa, na verdade, é descobrir uma maneira de abrir-se para receber, e para isso precisa alinhar-se. Como já vimos antes, o sinal de alinhamento é dado por suas emoções. Quando você se sente cansado, frustrado, raivoso ou ferido, está fora do alinhamento. Não se culpe nem se acuse quando se surpreender com um pensamento negativo. Você pode usar o processo da escalada da contemplação, que pode ser praticado em qualquer lugar, mas o processo da realidade virtual vai ajudá-lo da seguinte maneira. Você vai se acostumar a reconhecer rapidamente um pensamento de resistência para então sair dele com facilidade. Deixando o estado de resistência, a lei da atração vai responder a você de maneira positiva. Abraham, fale-nos sobre o processo da realidade virtual. No processo da realidade virtual, você vai agir como um diretor de cinema ao filmar uma cena. Para iniciar o processo, deve decidir onde essa cena acontece. Escolha uma locação que o faça sentir-se bem. Pode ser um lugar que visitou, que viu em um filme, de que ouviu falar ou que imaginou. O ambiente é aberto ou fechado, de manhã, tarde ou noite. Como está o tempo e a temperatura? Como você está vestido? Quem está com você? Escolha apenas coisas que o agradem, inclusive a pessoa com quem se encontra, caso decida estar acompanhado. Qual é o seu estado de espírito? Você está rindo e conversando? Está quieto, apenas contemplando? Estabelecido o cenário, pode imaginar os diálogos. O objetivo desse processo da realidade virtual é fazer você ativar vibrações internas que o coloquem em uma situação que permita seu bem-estar. Não crie nada defeituoso. Na sua realidade virtual, você pode fazer exatamente como quer. Não use esse processo para tentar melhorar uma situação existente, porque na tentativa de consertar alguma coisa, você trará a vibração existente para a sua realidade virtual. Ao fazer isso, perderá o poder do processo da realidade virtual. O fundamental é sentir-se bem. Só é uma razão para o bem-estar não inundar em detalhe a sua experiência, respondendo ao seu desejo. É você estar de mau humor, zangado ou preocupado com alguma coisa. O exercício da realidade virtual vai treiná-la a sentir-se bem a maior parte do tempo.
Como acontece com os músculos, quanto mais praticar, maior o efeito. Incentivamos você a jogar quando estiver dirigindo, parado, numa fila, deitado na cama ou no momento de calma, criando situações que lhe deem prazer. Você ativa uma vibração que realmente lhe fará bem, e com isso a lei da atração vai combinar com essa vibração. Não há nada mais importante do que você se sentir bem e nada melhor do que criar imagens para isso. Temos amigos que se sentem tão bem com a realidade virtual que querem repetir sempre, porque nesse jogo tem absoluto controle sobre tudo. Todo pensamento que o faz se sentir mal é negativo. Os médicos podem ter diagnosticado ontem um grave problema de saúde e hoje você pode estar dirigindo por uma linda estrada em direção ao melhor dos programas. Na sua fantasia não há vestígios de doença em seu corpo. Se pudesse manter com essa vibração por mais tempo do que mantém a consciência da doença, esta não poderá permanecer no seu corpo. Só está ali porque, de alguma forma, inconscientemente, você escolheu pensamentos cuja vibração combina com a essência da doença. Todo pensamento que você escolhe e que tem uma vibração que sintoniza com a doença faz você se sentir mal. Você sente raiva, frustração, ressentimento, culpa ou medo. Esses pensamentos não lhe fazem bem e você sabe disso, pois se sente mal quando os tem. Assim como dói tocar num fogão muito quente, dói ter pensamentos negativos. Algo que você viveu há muito tempo e que não está ativa em sua vibração, ou uma experiência vivida anteriormente, mas em que você não está pensando agora, não tem qualquer peso vibrátil no seu ponto de atração. Não mesmo. Por isso, você não precisa se livrar de todos os pensamentos negativos. Às vezes, no convívio com outras pessoas, você ouve, vê ou cheira algo que dispara uma vibração dentro de você que o faz se sentir-se mal quando é ativada. Quando isso acontecer, diga: meu sistema de orientação está funcionando. Alguma coisa negativa foi ativada em mim e não me faz bem, porque ao ser ativada, essa vibração provocou uma resistência que está rejeitando o bem-estar que eu sentiria se ela estivesse ausente. Essa é a hora de escolher um pensamento que o faz se sentir melhor. Se você vem praticando a realidade virtual, será muito fácil chegar a esse tipo de pensamento. Se não praticou, quando estiver tomado por um pensamento negativo, não terá nenhum lugar positivo para ir. Terá que esperar o pensamento se extinguir e começar imediatamente a praticar. Outro exemplo do processo da realidade virtual. Quanto mais praticar o processo da realidade virtual, mais você estará praticando a vibração da não resistência. Quanto mais praticar a vibração da não resistência, melhor vai se sentir. Então, naturalmente, as coisas que desejar começarão a fluir facilmente na sua experiência. Se puder, nesse momento exato, feche o livro e imagine uma situação ideal com os detalhes mais agradáveis possíveis. O lugar, a estação do ano, a temperatura, a roupa que está usando, o vento leve que acaricia sua pele, o perfume no ar, a sensação de prazer, vitalidade no seu corpo, a beleza da paisagem e dos sons. Escolha uma pessoa especialmente querida para estar ao seu lado. Veja, sorri, abrace-a, caminhe de mão dadas com ela, conversem sobre seus planos e sonhos, fiquem o tempo que desejar. Preocupar-se ou emocionar-se, suas visualizações estão sintonizadas. Alguém nos disse: Ei, Abraham, para mim é difícil visualizar. Quando penso em ir para a realidade virtual, ela é apenas um espaço vazio. Eu não sei fazer isso. Nós respondemos: Você consegue lembrar fatos que aconteceram? Se consegue, pode criar a realidade virtual, porque o passado não está aqui agora. Ao se lembrar dele, você o cria a partir de alguma coisa. Não há, portanto, diferença entre visualização e realidade virtual. É a criação de uma imagem com a intenção específica de lhe dar prazer. Experimente praticando a realidade virtual e estimulando sua imaginação. Você vai descobrir que o processo é uma maneira agradável de passar o tempo. Vai, sobretudo, perceber que a sua vibração, numa infinidade de assuntos, está mudando e sua experiência de vida começará a refletir essas melhoras sensacionais.